O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. No programa de hoje eu converso com Fernando Gil sobre o livro Ensaios sobre a Formação do Romance Brasileiro, uma antologia 1836-1901. Fernando Gil é doutor em Teoria da Literatura e História Literária e professor do curso de Letras da UFPR, com ênfase em literatura brasileira e nas relações entre literatura e sociedade. Olá, Fernando, tudo bem? Prazer, Gilberto, tudo bem? Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Prazer, todo meu. Legal. Fernando, uma dúvida que a gente sempre tem, curiosidade que a gente sempre tem com todo autor é como nasceu o livro. Bom, então faz um percurso histórico. Tá bom, eu vou fazer um rápido resumo. Na verdade, como professor universitário, ele partiu de um projeto, e eu diria um projeto fracassado, ironicamente. Eu digo fracassado porque eu há algum tempo trabalho com o romance rural brasileiro do século XIX, né? Fundamentalmente, o romance que é ambientado em espaços, digamos assim, não urbanos, né? No campo, no cerrado, na floresta amazônica, etc., né? Do século XIX. Então, eu tenho trabalhado há longo tempo, e a minha ideia, inicialmente eu havia trabalhado com os romances, e a minha ideia era trabalhar com relação à reflexão dos escritores sobre a sua matéria rural. O que esses escritores que estavam produzindo ficção pensavam sobre a sua matéria rural, né? Então, eu tinha alguns temas já desenvolvidos na minha pesquisa, como, por exemplo, sobre a violência, sobre o espaço rural. E a ideia era imaginar como esses escritores pensavam fora da ficção, digamos assim, o que hoje a gente chamaria de meta-reflexão, né? Meta-discurso literário. O que esses escritores pensavam sobre a sua matéria rural? E o que aconteceu? Eles não pensavam nada, né? Ou seja, eu não achei artigos sobre tema que eu havia pesquisado nos livros, por exemplo, a violência, né? Não havia uma reflexão dos escritores, ou mesmo da crítica, sobre a violência rural, ou sobre o espaço rural enquanto espaço específico da ficção brasileira no século XIX. Não havia isso, né? Como não havia matéria, eu resolvi ampliar, digamos assim, o meu escopo de pesquisa, né? Que é, bom, já que eles não pensavam especificamente sobre a matéria rural, é possível que houvesse alguma coisa, alguma reflexão, algum pensamento sobre o romance. E daí é que eu mudei, digamos assim, o caminho do meu trabalho. Daí você abriu o leque temático. Abri, justamente. Daí eu abri o leque temático, sem perder de vista, digamos assim, sem perder de vista o meu objeto, né? Mas, na verdade, ele se restringiu a 2 aspectos só dos artigos que estão aqui presentes. E você, eu imagino que para você, nessa busca inicial que você tinha, você já tinha um volume de fonte grande, assim, já tinha coletado muita coisa para chegar à conclusão de que o que você buscava não era tema... Era muito restrito, né? Por exemplo, sobre propriamente o romance rural, havia dois tópicos, né, digamos assim, abordados pela crítica ou pelos escritores ficcionistas, né? Um era a questão da linguagem, né? Da linguagem, tinha alguma reflexão sobre a linguagem que eu chamaria de linguagem rural, né? E a outra sobre a questão do que eu chamaria, impropriamente, pensando no século XIX, a gente pode conversar sobre isso mais adiante, sobre o regionalismo, né? Sobre certa reivindicação literária nas províncias no século XIX no Brasil, né? Então, esse era o material que eu tinha, digamos assim, daquilo originalmente que eu havia me proposto a pesquisar. Bom, daí eu fui ampliando, né?
E daí eu vi que tinha uma série de artigos, né, sobre o romance brasileiro. E na medida que eu fui coletando esse material, e é interessante salientar que geralmente meu trabalho é coletivo, digamos assim, né? Eu não trabalho sozinho. Imagino. Eu trabalho com uma equipe de alunos ou de iniciação científica, Bolsistas e tal. bolsistas de iniciação científica da graduação e também alunos da pós-graduação. Então se trata, como eu até informo na abertura do livro, de um trabalho em equipe, né? Então esses alunos, né, foram Foram a campo. né, justamente colhendo esse material, né, material que boa parte hoje em dia, né, jornais do século XIX, né, em boa parte, mas algumas coisas já publicadas de forma, digamos assim, dispersas, né, seja nas obras dos escritores, em algumas obras completas ou em antologias de cada um dos escritores, né, nós fomos colhendo esse material ao longo do tempo, né? E na medida em que esse material era colhido, né, nós parávamos para lê-lo em conjunto, digamos assim, né? E o que a gente foi constatando é que havia certos temas recorrentes, né, no conjunto desse material, né? Dar um exemplo, né? Um desses temas recorrentes era a questão de como os escritores pensavam para que servia a literatura no século XIX. Qual a utilidade, se eu posso expressar assim, né? Qual era a utilidade, qual era a função? Que, aliás, é uma pergunta que atormenta os críticos e teóricos até hoje. Sim, sim. E, na verdade, essa é uma questão muito interessante e muito curiosa. Porque, na verdade, boa parte dos nossos escritores, ao longo de todo o século XIX, tinha uma visão muito tradicional da função da literatura, que basicamente eram duas, né? Uma era digamos assim, a velha ideia que a literatura tem uma função didático-moralizante, né? Ou seja, a literatura serve para perfectibilizar e ilustrar os sujeitos, né? Que é uma ideia ainda bastante, não diria moralizante, né? Mas a ideia da ilustração, né? Via literatura, me parece que ela ainda é muito forte. Mas né? moralizante no sentido de veicular, digamos assim, princípios morais concebidos como, digamos assim, bons. O bom né? comportamento. Justamente, né? O bom comportamento das moças, dos rapazes, etc. Né? Só uma curiosidade. Essa visão, assim, essa ideia da moralização ela hoje é praticamente falida, né? Assim, nos debates, né? Sim, eu acho que sim. Acho que ela cumpriu boa parte da sua função ao longo do século XIX no Brasil. Talvez um pouquinho no debate da literatura infantil. Talvez, um pouco. talvez, né? É possível, né? Mas no caso do 19, isso aí foi, em parte, essa seria uma das visões, né? A outra, a segunda, seria a ideia de que a função da literatura estaria ligada com a formação identitária do país, né? Isso você vê ao longo de boa parte do romantismo, né? Não só brasileiro, mas no caso Mundial, aqui europeu, enfim, mas particularmente aqui, né? Em países em que você tem um processo de colonização ao longo de séculos e obtém a sua independência, né, no início do século XIX, isso vai ser recorrente tanto no Brasil como nos países sul-americanos em geral, né? Mas então ela teria justamente um caráter, digamos assim, didático, moralizante e ao mesmo tempo de forjar, né, uma identidade nacional para o país. Os dois âmbitos
se combinam e se associam se você for ver a literatura, que a literatura era vista como um instrumento civilizatório, né? Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo e social, né? Em relação à função da literatura, né? Uma curiosidade, como é que você... Porque você disse que você foi buscar primeiro o estudo da violência no meio rural. A violência, o espaço, enfim, aspectos que se ligassem à narrativa rural. E da onde saiu essa tua ideia, né? Eu digo, é até legal você conversar sobre isso, porque quem está vendo diz assim, como é que o autor achou o objeto da sua pesquisa? Sim. Né? E Sim. o que te levou a inicialmente pensar isso? Alguns autores? Então, porque no caso da violência, né, a violência é uma marca, digamos assim, intrínseca ao romance rural brasileiro do século XIX, né? Eu diria que é um dos elementos estruturadores das narrativas do século XIX, né? E do século XX também, né? Se você for ver os Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, enfim, né? A violência, digamos assim, graça solta nesses romances também do século XX. Então, E tinha um número expressivo, assim, no século XIX? Sim, de romance, sim. Tinha eu diria, eu cheguei a fazer uma espécie, juntamente com meus alunos, uma espécie de tabulação desses romances. Claro que muitas vezes é difícil você fazer uma espécie de precisão, se trata, por exemplo, de um romance de pequeno vilarejo, de pequeno povoado, ou romance de fato rural, né? Porque essas coisas, eu penso, por exemplo, como um romance como Dona Guidinha do Poço, né? Que é um romance que se passa, em parte, num vilarejo e, em parte, no meio rural, né? Então, tem romances assim que ficam numa espécie de trânsito de espaços, né? Mas eu chamei, seja no caso, na ficção que transita no que não é uma cidade, digamos assim, para o século XIX, ou no meio do rural, eu chamei isso de romance rural de maneira geral, né? Então, essa violência, por exemplo, está muito presente nesse tipo de romance. São raros os romances em que a violência esteja presente no romance urbano brasileiro. Eu dou alguns exemplos, assim, o Bom Crioulo, né, do Adolfo Caminha, o Curtiço e, mais ou menos, de maneira muito ambígua, no Memórias do Sargento de Milícia, né? Pensando em romances urbanos onde a violência se explicita, digamos assim, né? Enquanto isso, no romance rural, ele é uma espécie de constante. Mas ele estava na prosa, mas ele não estava na crítica, digamos assim. Não estava na Ele crítica, não estava na justamente. crítica. Isso que você acabou observando. Legal. Você chegou a falar um pouco aí, uma pergunta que eu ia te fazer sobre as fontes, né? Você falou jornal. O jornal do século XIX, que boa parte não, mas é uma parte significativa, já está digitalizado, né? Coletâneas, né? Coletâneas que foram justamente de ensaios, crônicas, né? Que foram já organizadas ao longo do tempo, né? Algumas obras completas, porque no Brasil é raro os escritores terem as suas obras completas, né? Só os mais canônicos, digamos assim. E por aí vai. Fundamentalmente, jornal do século XIX, né? Artigos de jornal, coletâneas esparsas, né? De conjunto de escritores ou em função de temas, né? Ou de algum escritor em particular, né? Da obra. Prefácio de obra. Prefácio de obras, né? Discurso. Quer dizer, o material é muito heterogêneo. Né? O material é muito heterogêneo, né? Porque essa foi a intenção, né? Porque você vê que a questão da reflexão no romance brasileiro era também precária, né? Embora era precária, mas muito frequente, muito sistemática, eu diria, né? Olhando as fontes, você apesar, por exemplo, tem uma das
eu dividi, eu organizei, a partir, então, eu estava tentando explicar, eu organizei o... Fernando, acho que deixamos essa parte para o segundo bloco. Tranquilo. Porque o tempo já Tá, foi. não, tá TV bom. é coisa meio Passa rápido. dinâmica Não, e rápida. tranquilo. Se está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Fernando Gil sobre o livro Ensaio sobre a Formação do Romance Brasileiro, uma antologia 1836 a 1901. Fernando, você estava falando como é que você organizou, no primeiro bloco, a questão das fontes, né? Sim. Então, eu organizei, conforme nós fomos lendo o material, nós fomos organizando conforme os temas, digamos assim, recorrentes. Aquilo que ressaltava. Né? Justamente, aquilo que se destacava nessa reflexão variada sobre o romance. Então, fundamentalmente, o material foi organizado em 4 eixos temáticos, digamos assim. Né? O primeiro, eu já havia me referido, que era a função do romance. Você está falando no primeiro bloco. O eixo central do livro é, na verdade, o eixo central temático no século XIX sobre o romance, e sobre a literatura brasileira em geral, sobre o nacional, a questão do nacional no romance. Né? É o movimento da autoafirmação. Né? Justamente. Né? Então, esse é o eixo central. Por que é o eixo central? Porque ele se subdivide em 3. Né? Aí é a questão da linguagem, né? A questão da formação de uma tradição de temas e assunto, né? E também a questão do regionalismo. Né? Então, eu subdividi em 3 tópicos. Né? O terceiro seria a crítica no romance, né? Como se fazia a crítica no século XIX. Então, é uma série de ensaios sobre obras específicas. Né? Aí, numa perspectiva mais formal, justamente, de tentar entender o romance por dentro, a sua qualificação. Esse é um dado interessante, só para terminar aqui, eu gostaria de voltar nele, porque ele é um dado muito curioso. Né? E o quarto é um eixo mais geral, que é reflexões sobre o romance. Né? Quer dizer, por exemplo, como se pensava a relação entre o Brasil e o romance, né? Ou como se pensava a questão do Brasil, da cultura brasileira e do romance. Né? Então, foi o último eixo. Né? Com relação ao terceiro, o que seria o terceiro eixo temático, a questão da crítica no romance. É um dado muito curioso, né? Porque há um certo senso comum na crítica brasileira a respeito do século XIX, que não havia crítica literária, ou que não havia uma reflexão especificamente literária. Sobre o objeto. Sobre o objeto, né? E, na verdade, o que esse conjunto de ensaios demonstra é justamente o contrário. Né? Que você tem o que eu chamei de uma consciência da forma. Né? Uma consciência do objeto literário, mais especificamente do romance. Né? Então, vários autores, de Alencar a Machado, passando por críticos menores, né, tinham um senso muito agudo sobre os procedimentos ficcionais, né? Sobre como usar a questão do diálogo, da cena, de certos recursos narrativos, né? De certa forma de caracterizar e por que caracterizar certos personagens. Então, havia uma consciência, sim, do objeto literário. Né? Esse é um dado bastante interessante, porque como surge, na verdade, o meu livro comprova isso, surge o romance muito ligado à ideia da nacionalidade, da fundação de uma identidade nacional, há uma espécie de verdade absoluta, é que os nossos escritores pensavam muito pouco a literatura e pensavam muito mais o que estava fora da literatura, o país. Né? Como se
o romance estivesse, digamos assim, à deriva das questões extraliterárias. Estava, era verdade isso também, mas havia uma preocupação específica sobre o objeto literário. Isso é um dado muito, muito interessante de se ver, né? Tem um momento do livro que você fala, no teu ensaio inicial ali, depois até você pode falar mais sobre o ensaio, que você fala que a poesia, na verdade, era, digamos, onde se assentavam ali a maioria das reflexões sobre a questão literária no Brasil. Até que ponto ela influencia na avaliação? Porque eu lembro, por exemplo, o Bakhtin, nos estudos sobre o romance, vai dizer que a crítica sempre teve dificuldade de lidar com o romance, né? Entra do 19 para o 20 e não sabia muito bem, tratava o romance como algum tipo de gênero da retórica, mas sem conseguir muita definição. Nessa avaliação que você faz, nessa classificação da crítica e do nacional, você sentiu isso, assim, esse mote poético, digamos, pega a voz do crítico ali em algum momento, atrapalha? Você viu confusão assim na caracterização? Não, dentro de um subitem, né, da questão da discussão sobre o nacional, e aqui você está se referindo justamente, esse é o da representação do nacional e a formação da tradição literária, né? O que eu quis mostrar com alguns dos ensaios, né, que não, digamos assim, cuja discussão não se pauta propriamente em cima do romance, da questão do romance, mas são discursos, por exemplo, sobre a questão da história da literatura, ou mesmo sobre a poesia, né, como um texto do Bernardo Guimarães, né, que tem considerações sobre a poesia brasileira, né. O que eu tentei mostrar e por que eles estão em ensaios que se intitulam, num livro que se intitula Formação do Romance Brasileiro. Fundamentalmente, a minha ideia foi a seguinte: bom, é mostrar que, na verdade, nos anos 30 e até um pouquinho antes, a centralidade estava na poesia, né? Mesmo que as discussões sobre o nacional, né, enquanto gênero, se dava a partir da poesia, né? Ela era, digamos assim, o paradigma de discussão. Da avaliação estilística, digamos. Justamente, né? porque não existia romance, né, propriamente. Você tem umas narrativas curtas nos anos 30, que surgem nos anos 30, né, mas você não são propriamente o que a gente chama de romance moderno do século XIX, né? Mas o que acontece? Nesses ensaios sobre poesia, sobre história da literatura, né, eles vão, na verdade, pautar o próprio romance nos anos 60, 70, que é quando o romance, de fato, toma corpo na nossa cena literária, né? Então, quer dizer, as discussões dos anos 30, dos anos 40, sobre historiografia, sobre o que seria o nacional na literatura e na poesia, né? O problema, por exemplo, da influência estrangeira vai rebater nos anos 60, 70, no romance enquanto gênero. Quer dizer, eu tento mostrar que é uma continuidade temática e de preocupação, seja da crítica, seja dos poetas do século XIX, no romance na sequência, né? Então, quer dizer, a preocupação e os temas do romance não surgiram do nada, né? Tem aí uma linha de continuidade. E essa linha de continuidade, seja já pensando na história literária brasileira, seja pensando na poesia, que vai desembocar também na discussão sobre o romance, né? E no livro também, uma coisa que ressalta é que, até quando você fala do nacional no romance, o Alencar, né, muitas posições do Alencar, Sim, algumas delas endossadas pelo Machado de Assis. Justamente. E o Alencar vai tentar afirmar a questão da língua, né, de uma linguagem brasileira. Eu acho que a literatura acaba cumprindo um papel interessante mesmo nesse sentido, né? Embora depois, na parte final ali, quando reflexões sobre literatura, o Alencar é muito criticado, né, por alguns autores. Mas, enfim. Bom, eu diria que o Alencar é o autor central do século XIX, né? É o que dá para perceber da discussão. Ele ocupa um espaço central no século XIX, em todos os âmbitos, né? E, obviamente,
E isso rebateu na própria organização do material, né? No caso específico da linguagem que você se referiu, ele é o grande, digamos assim, polemista e a cabeça que tenta sistematizar, digamos assim, uma espécie de português brasileiro, né? Mas não tem ninguém mais importante que ele nesse momento. Não, nesse momento debate, não. né? Essa é uma obsessão dele, né? Eu diria que o outro sujeito que vai fazer isso é só no século XX, que é o Mário de Andrade. Né? Ah, sim, mas daí Né? Em outro momento, né? Mas eu diria que o Mário, a preocupação do Mário com relação à língua no século XX está para o Alencar no século XIX, né? Uma espécie, uma tentativa de abrasileiramento, digamos assim, do português. Do português. Daí ele tem toda uma polêmica, né? Com uma série de críticos, né? Portugueses, em razão disso, né? Mas ele é valente, né? Ele, não... ele encara todas, né? Enfim, ele brigou até com Dom Pedro II, né? Imagina só, ele discutiu com Deus e o mundo. Muitas vezes de forma errada e atabalhoada, mas enfim. Né? Sim, mas ele tem um papel importante. Uma curiosidade que eu fiquei, assim como eu venho da área da linguagem também, da educação, tem um momento que o José Veríssimo fala da questão do leitor, né? E aí eu fiquei pensando, eu já orientei trabalho com as crônicas do Machado. E me lembro do Machado falando da questão do analfabetismo no Brasil. Certo. Né? Aparece, eu fiquei curioso, isso aparece com alguma recorrência essa preocupação desses intelectuais com a questão educacional brasileira, porque o romance precisa de leitor, a poesia precisa de leitor. E o Brasil era um país massivamente ignorante. Né? Então, o texto que fecha essa coletânea é justamente o texto do José Veríssimo, né, que eu considero um dos principais, talvez o principal, não sei se o principal, mas para mim o crítico mais lúcido do século XIX. Lúcido, é o que dá né? a impressão do trabalho. E no ensaio que se intitula O que falta à literatura brasileira, o centro da discussão dele é justamente esse que você está apontando. A formação de um leitor. A formação, digamos assim, de um público leitor, né? De uma cultura de leitores. Né? É esse, digamos assim, é essa grande queixa, digamos assim, né? Em relação ao sistema literário brasileiro. Né? Esse é o nó, quer dizer, a pauperização literária do Brasil, na verdade, do ponto de vista do José Veríssimo, se dá por... Quer dizer, é uma questão, ele vai mais além, não se trata só de leitores. A falta de leitores, na verdade, diz respeito à própria falta de condições materiais, né, de produção literária no país. Claro. E de cultura de um modo geral. Né? Sim. Fernando, infelizmente, nosso tempo já deu. Tinha várias questões que eu ainda queria te fazer, mas, enfim, obrigado pela entrevista. O prazer foi todo meu. E parabéns pelo livro, que é realmente um livro fundamental aí para o debate. Obrigado. O livro Ensaio sobre a Formação do Romance Brasileiro, uma antologia, 1836-1901, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. Quarta capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.